Fazer oração. Vamos primeiro fazer oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inefável Criador, que dos tesouros de vossa sabedoria tiraste as hierarquias dos anjos, dispondo-as no céu com ordem admirável, e que distribuíste o universo com harmonia. Vós que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, dignai-vos derramar sobre as trevas da minha inteligência o raio do vosso esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais fecunda a língua das crianças, tornai erudita minha língua e derramai sobre os meus lábios a graça de vossa bênção. Concedei-me a curacidade para entender, a capacidade de reter, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e escrever. Ensinai-me a começar, regei-me a continuar e a perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas, Tiago, como eu estava falando, esse autor chamado Northrop Frye, que eu aconselho a leitura, né? Ele tem alguns livros, eu li apenas partes de dois livros dele. Ele defende a tese de que toda literatura universal é, de certa forma, um retrato daquilo que já está nas Sagradas Escrituras em potência. Então, as Sagradas Escrituras, ela é um conjunto de livros, né? Elas são um conjunto de livros tão ricos, mas tão ricos, que ali você encontra todos os arquétipos literários humanos possíveis. Então, todas as vidas humanas possíveis estão ali presentes, né? E existe um episódio bíblico muito interessante, que é muito conhecido, você sabe qual é com certeza, que é o episódio de Cristo com os vendilhões do templo, que foi recentemente matéria de leitura em uma das missas de alguns domingos atrás, se eu não me engano, há 2 domingos atrás, e foi matéria-prima aí para a homilia dos padres por todo o Brasil. E esse episódio é interessante, porque ali guarda uma tese central política. Num determinado momento, o próprio Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele pega a moeda corrente e ele joga a moeda corrente dizendo: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Quando ele diz dê a César o que é de César, ele não está dizendo que o reino de César não deve existir. Ele está dizendo o seguinte: olha, é necessário um poder temporal que tenha uma lógica, né? Um poder temporal necessário, tá? O reino de César, ele é necessário para a imperfeição do mundo. Agora, é óbvio que ele é melhor na medida em que ele imita o reino de Deus. Mas só para fazer aqui um apontamento, né? Mas isso dá assunto e dá bastante debate, e quem sabe isso não seja tema de alguma aula nossa aqui do catecismo, tá? Hoje só tem nós dois e o Nanau talvez, né? Vamos ver se o Nanau vai voltar. Então hoje a gente vai fazer a aula um pouco mais curta e se você sentir à vontade, pode perguntar à vontade, tá? Eu andei estudando um assunto sobre o sacramento da Eucaristia, né? Eu já percebi o seguinte: eu vou precisar de algumas aulas para tratar a Eucaristia. A gente sempre se surpreende na medida que vai preparar a aula. Assim, nossa senhora, é muita coisa, né? Não é pouca coisa. Então, algumas aulas serão necessárias para trabalhar esse assunto. Um adendo, né, principalmente para o pessoal que nos acompanha no YouTube, a ordem certa para apresentar os sacramentos não é essa que a gente vai utilizar. A ordem certa é você começar com o batismo, passar pelo crisma e só depois trabalhar a Eucaristia. Nós estamos começando pela Eucaristia, tá? E por que nós estamos fazendo isso? Por conta de um grau de urgência existencial, que é o caso do próprio Tiago, que em breve vai receber sua primeira comunhão, né? Sua primeira Eucaristia, que é uma graça aí, concedida por Deus, que é inigualável. Você vai receber, Tiago, o principal de todos os sacramentos. Então, você tem ali 7 sacramentos, como explicamos nas últimas aulas, mas o principal é a Eucaristia.
Todos os outros 6 sacramentos, eles apontam para a Eucaristia. Todos os outros 6 sacramentos são fortalecimentos que direcionam o nosso ser para a Eucaristia. Não há sacramento maior, superior à Eucaristia. Tá? Por quê? Porque de todos os sacramentos, a Eucaristia é a coroação, ou seja, é a finalidade da existência humana. Qual é a finalidade da existência humana? É a felicidade. É da natureza humana buscar a felicidade. E onde é que a felicidade é completa? É em nosso Senhor Jesus Cristo. É no próprio Deus. Então, assim, a Eucaristia, também chamada de comunhão, é a felicidade na terra. É a felicidade em grau máximo. Você entra em comunhão com o próprio Cristo. Então, veja, se o sacramento da Eucaristia está relacionado à finalidade da existência humana, então ele tem que ser o principal sacramento. Ele é o principal sacramento. Então, todos os outros sacramentos direcionam nossa vida espiritual para a Eucaristia, tá? Então, isso que você vai receber daqui a pouco tempo, né? Esperando o padre José Edilson voltar da sua viagem, é uma felicidade única, é um privilégio receber a Eucaristia, tá? Então, por isso que nós estamos começando pela Eucaristia. Um outro ponto importante. Hoje nós só vamos dar um primeiro passo em relação à Eucaristia e nós não vamos falar muito da Eucaristia enquanto sacramento. A gente vai até falar também um pouco, mas nós vamos procurar na aula de hoje fazer uma análise mais ou menos detalhada das referências bíblicas da Eucaristia. É isso que nós vamos fazer hoje. Porque, veja, tudo que está instituído por Cristo e pela Igreja Católica, obviamente tem referencial nas Sagradas Escrituras. É óbvio, né? Até aquilo que aparentemente não tem. Porque o que acontece? As Sagradas Escrituras, elas formam um livro. Um livro grande? Sim, um livro grande. Mas é óbvio que um livro grande não pode comportar, né, toda a vida espiritual necessária de um ser humano que busca Cristo. Não pode comportar toda a doutrina. Não pode. Há ali um limite material das próprias Sagradas Escrituras. Aliás, por isso que a sola escritura protestante é um erro, é uma heresia, é uma falsidade. Veja, eu não posso limitar minha vida espiritual àquilo que está escrito na Escritura. Então, como é que o católico entende? O católico também entende a Escritura como o verbo de Deus revelado. É óbvio que a gente entende isso. Só que tem um detalhe. A decodificação e a análise detalhada dessas Sagradas Escrituras, ela tem que ser feita com muito cuidado. E ela tem que ser feita por pessoas que estão em união íntima com o próprio Deus. E essas pessoas que vão fazendo essa decodificação, que vão formar ali a igreja, né? Ou seja, a igreja é um poder espiritual instituído pelo próprio Cristo, que vai decodificando as Sagradas Escrituras a partir de fontes confiáveis. Então, além das Escrituras, nós temos todos os ensinamentos da igreja, nós temos a vida dos santos, né? Nós temos o catecismo que estamos seguindo. Todas essas outras coisas estão decodificando o que está localizado nas Sagradas Escrituras. Né? Então não faz sentido você acreditar na sola Escritura. Isso não faz sentido. Porque a própria decodificação da sola Escritura exige né, do homem um acesso a outras revelações que a decodificam. As Sagradas Escrituras ela tem um limite material. Então, para transcender esse limite material, é necessário decodificá-la. Entende? E é isso que é a tradição da igreja. A tradição da igreja é a decodificação disso tudo. Né? Então, por que eu estou dizendo isso tudo? Eu estou dizendo isso tudo para falar o seguinte: por mais que a aula de hoje busque referência nas Sagradas Escrituras, nem sempre essas referências elas estão autoevidentes. Nem sempre elas estão autoevidentes. Mas elas estão dentro das Sagradas Escrituras de maneira codificada. Eu não posso sair decodificando as Sagradas Escrituras pela livre interpretação, como faz o protestante. Eu preciso de uma ordem de sabedoria instituída pelo próprio Deus e pela igreja,
para que eu tenha ali uma interpretação confiável das Sagradas Escrituras. Tá? E é o que nós vamos tentar fazer hoje. Tudo que vai ser dito na aula de hoje não é uma interpretação do professor Roberto Varela. Tudo o que a gente vai falar hoje é uma interpretação dos santos padres da igreja. Tá? Quem são os santos padres? Os santos padres são os primeiros padres da igreja. Os padres da antiguidade da história cristã. Eles são os santos padres. Eles representam uma fonte confiável. Tá? Então, seria interessante a gente ter isso em mente. Ok? Primeira coisa para a gente entender é a Eucaristia, né? Nós explicamos um pouco da forma e da matéria da Eucaristia de maneira bem resumida na aula passada, mas, como eu disse, hoje nós vamos procurar as referências nas Sagradas Escrituras. No entanto, uma primeira coisa necessária é a gente entender de cara, tá? A gente pode considerar a Eucaristia de dois modos. De dois modos. A gente pode considerar a Eucaristia a partir da Eucaristia enquanto sacramento, mas também podemos considerar a Eucaristia enquanto sacrifício. Então, a palavra Eucaristia, o que é a Eucaristia, ela se atualiza na realidade para nós enquanto sacramento ou enquanto sacrifício. Tá? Tanto quanto sacramento, tanto quanto sacrifício, ela nos deixa clara a maneira pela qual ela se apresenta, ela nos deixa claro que é realmente uma revelação do próprio Deus e da igreja. Por que eu estou falando isso? Porque nós, seres humanos, como eu já disse em aulas atrás, nós somos seres muito esquisitos, né? Nós somos meio animais, a gente tem característica lá dos animais, mas também temos características angelicais em nós. Né? Então, por exemplo, nós temos os cinco sentidos, que são uma herança que nós temos dos animais, podemos dizer assim. Não é herança, herança aqui cabe mil aspas, né? A gente não veio dos animais, mas nós temos uma característica parecida e semelhante aos animais, que são os sentidos. Mas também temos o intelecto, temos a vontade, né? Temos o espírito, que é semelhante aos anjos, que são puros espíritos. Nós não somos nem anjos e nem animais. Nós somos uma espécie de simbiose entre os dois, uma mistura entre os dois. Por que eu estou dizendo isso? Porque justamente o fato de estarmos no meio do caminho entre o animal e o anjo é que faz com que nós conheçamos a realidade de um jeito muito particular e muito próprio. Né? Um animal não consegue conhecer nada, porque falta a ele a inteligência. E o modo de conhecer dos anjos também não é o modo humano. Então, como é que o ser humano conhece as coisas? O ser humano conhece as coisas a partir dos cinco sentidos, e esse conhecimento que se inicia com os cinco sentidos, ele termina no intelecto, ele termina no espírito. Então, o caminhar dos cinco sentidos ao espírito é a maneira pela qual o ser humano conhece as coisas. Então, o ser humano ele conhece a partir de um movimento. O ser humano conhece as coisas dentro do tempo, da estrutura do tempo. O homem demanda tempo para conhecer algo, que é o tempo necessário da execução do movimento dos sentidos ao intelecto, dos sentidos ao espírito. Veja, os animais não podem conhecer as coisas porque eles são limitados aos sentidos. E os anjos, apesar de conhecerem as coisas, eles não conhecem as coisas através de um movimento no tempo. Como eles são puros espíritos, eles captam tudo de maneira intuitiva, de maneira automática, de maneira instantânea. Nós não. Nós demandamos tempo. A prova que nós demandamos tempo é o fato de estarmos tendo essa aula aqui agora. O que é uma aula? Uma aula é uma verbalização de um conhecimento que, a partir do tempo, conta com a evolução de percepção dos alunos. Então, o tempo que demanda uma aula explica muito bem a maneira pela qual nós conhecemos os assuntos. Né? Então, assim, de maneira resumida, o assunto da aula não é teoria do conhecimento, mas de maneira resumida, o conhecimento ele funciona do seguinte modo: os nossos cinco sentidos captam o mundo externo, o mundo material externo. Esse mundo material externo entra dentro de nós a partir de uma imagem. Essa imagem se aloja na nossa imaginação. E aí vem o nosso intelecto,
na imaginação e abstrai tudo que é sensível da imagem, ficando apenas com aquilo que é essencial. E aí nós podemos dizer, ó, eu conheço tal coisa. É assim que funciona o conhecimento humano, né? Veja que os animais não podem conhecer, que eles estão travados no teto da imaginação. O animal até tem uma imagem dentro dele, mas ele não tem o poder de abstrair, tirar, retirar tudo aquilo que é sensível daquela imagem e abstrair uma verdade. O animal não pode fazer isso. Por isso que ele não conhece. Nós não. Nós, para além da imaginação, ainda temos o intelecto. Os anjos não. Os anjos são puro intelecto. Então, os anjos não precisam de todo esse processo. O anjo já capta o ser das coisas, a forma essencial das coisas, de maneira instantânea. Tá joia? E por que eu estou dizendo isso tudo? Simples. Entendendo que o homem foi criado dessa forma, é necessário entendermos que o mundo ao nosso redor, ele foi criado para o homem. Ele foi criado para o homem. E digo mais, tudo aquilo que Deus quer revelar ao homem, Deus vai revelar dentro desse processo de conhecimento humano. Porque Deus, ao se revelar para o homem, ele quer se fazer entendido. Então ele tem de se revelar de uma maneira pela qual o homem entenda. É óbvio, né? Aliás, aqui até guarda um símbolo interessante. O homem, como ele está no intermédio entre o animal e o anjo, o homem é o único ser material ereto, que simboliza o homem como pontífice, que liga as coisas da terra às coisas do alto, né? Aliás, Deus, na sua infinita misericórdia, a partir da segunda pessoa da Trindade, ele é o verbo feito carne. Tá? Ele é a segunda pessoa da Trindade com a união hipostática entre uma natureza humana e uma natureza divina. Então, por que Cristo é o centro da nossa fé? Porque Cristo é a maneira excelentíssima da revelação divina. Veja, ele é homem, é o Deus homem. É a maneira perfeitíssima de se revelar aos homens, né? Então veja que interessante. Os sacramentos, eles são formas adequadíssimas à salvação do homem. Por quê? Porque o sacramento ele se apresenta para nós a partir de uma forma visível, mas ele guarda a sua essência invisível. Então, os sacramentos, eles são uma instituição do próprio Cristo e da Igreja para facilitar, ou melhor dizendo, para mostrar o caminho da salvação aos homens. Então, veja que coisa incrível que é o sacramento. Mas o assunto de hoje é a Eucaristia. Então, a Eucaristia ela se apresenta como sacramento ou como sacrifício. Independente das duas formas, as formas apresentadas são próprias para o homem. São próprias para o homem. O sacramento ocorre na realidade material, que quer revelar algo imaterial, e o sacrifício é a mesma coisa. Ele acontece na realidade material, mas quer revelar algo imaterial. Então, tanto o sacramento quanto o sacrifício, eles são preparados para o homem. Eles são preparados para o homem. Outra coisa que é necessário ser pontuado, tá? A Eucaristia, ela também recebe outros nomes ao longo da história da igreja. E todos eles estão corretíssimos, né? Nomes que são comuns. Ó. O pão da vida, né? O pão do céu, o pão do Senhor, o cálice da bênção, a comunhão do sangue de Cristo, a comunhão do corpo do Senhor, o sacratíssimo sacramento. Veja, todos esses nomes e outros mais, eles estão corretos. Então você vai sempre ver o padre lá na hora da missa tratando a Eucaristia com alguns desses nomes. Só que o nome Eucaristia, ele passou a ser o nome mais apropriado. Por que ele é o nome mais apropriado? Porque Eucaristia, traduzido do grego, significa ação de graças. Ação de graças. Então veja que coisa interessante. É como a Eucaristia é o corpo, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo,
quando o padre, né, ele atualiza o sacrifício no altar, por intermédio do poder que para ele é instituído pelo próprio Cristo, naquele exato momento, todos os fiéis fazem uma ação de graças. Todos os fiéis agradecem o próprio Cristo. Então, quando o padre faz aquilo no altar, todos os fiéis meio que acompanham. Então, veja, deve ser feita uma ação de graças ao nosso Senhor Jesus Cristo pelo fato dele estar se apresentando na nossa frente. O sacrifício está acontecendo na nossa frente, de novo e de novo e de novo em cada missa. É por isso que é necessário uma ação de total reverência. A reverência não é um movimento corporal que nós fazemos teatral. A reverência, ela deve ser feita desde o nosso íntimo, porque nós estamos à frente, em frente, melhor dizendo, do próprio Cristo, do corpo de Cristo, do corpo, sangue, alma, divindade de Cristo. Então veja a seriedade do negócio. Né? Então a Eucaristia é ação de graças, porque, tipo assim, graças. Graça. A única coisa que sobra para mim é dar graças. É tipo, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por me possibilitar isso. Não há nada maior que Cristo possa nos dar do que a Eucaristia. Do que Ele mesmo se dando para nós. Para que os nossos pecados sejam perdoados. Porque lembremos, com o pecado não vai dar para entrar no reino dos céus. Então eu preciso que Cristo se sacrifique pelos meus pecados. Porque eu mesmo não consigo pagar o que eu faço contra Deus. Então o próprio Deus se sacrifica. Se a dívida é infinita, o sacrifício tem que ser infinito. E o sacrifício infinito é a própria Eucaristia. Percebe isso? Então veja que interessante. Cristo, para deixar claro a instituição da Eucaristia, ele vai instituir isso na frente dos seres humanos, na frente das pessoas, na frente dos seus seguidores. Que ocorre, como vocês sabem, no episódio bíblico, através de um rito de nosso Senhor Jesus Cristo na última ceia com os apóstolos, na noite anterior à crucificação. Então ele já está prevendo ali o sacrifício e ele já está se doando aos apóstolos, como alimento para os apóstolos. Veja que coisa interessante. Então a instituição da Eucaristia, ela é feita pelo próprio Cristo. Só que tem um detalhe. Veja bem. Apesar de Cristo atualizar-se na existência material para nós historicamente, ou seja, existiu um momento na história no qual Cristo apareceu para nós, sendo Cristo o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, Cristo existe desde a eternidade. Então ele rompe e transcende a história. Logo, a Eucaristia, ela não pode aparecer para nós apenas a partir da instituição do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando nosso Senhor Jesus Cristo institui a Eucaristia, já a gente vai ler como é que ele fez isso, ainda assim a Eucaristia já está presente desde o Antigo Testamento. Porque Cristo, a segunda pessoa da Trindade, ou seja, o Verbo encarnado, ele existe desde a eternidade. Então, por mais que a Eucaristia seja instituída por Cristo, historicamente, no episódio da Santa Ceia, deve existir prefigurações da Eucaristia já no Antigo Testamento. O que torna a coisa muito mais séria do que a gente imagina. Então, o que eu fiz aqui? Eu listei alguns episódios do Antigo Testamento que prefiguram a Eucaristia. Um primeiro episódio aqui que eu listei, ó, o sacrifício de Melquisedeque, que oferece a Deus pão e vinho.
Melquisedeque, em sacrifício pelos próprios pecados e pelos erros, ele oferece a Deus pão e vinho. Olha que coisa incrível. O pão e o vinho, que são, de certa maneira, transfigurados no ato da Eucaristia, durante a missa, durante o sacrifício, eles já são trazidos por Melquisedeque em um episódio do Antigo Testamento. Um segundo relato, os pães ázimos, oferecidos a Deus e comidos na Páscoa judaica. É costume entre os judeus, ou seja, é costume entre os judeus desde o Antigo Testamento, obviamente, o oferecimento do pão ázimo. O que é o pão ázimo? O pão ázimo é o pão sem fermento. É o pão feito apenas com trigo e água, que é exatamente a fórmula da hóstia, do pão que é servido nas santas missas. E por que ele não possui fermento? Por que ele não fermenta? Por um motivo simples. O pão ázimo, sem fermento, ele tem uma durabilidade maior, o que já representa simbolicamente a incorruptibilidade do corpo de Cristo. Então veja que coisa curiosa. Você já tem na tradição judaica, relatada no Antigo Testamento, o retrato do pão ázimo, que já é um símbolo do Deus incorruptível. Ou seja, já é uma amostra daquilo que está por vir, que é o próprio Verbo encarnado. Outro evento do Antigo Testamento, os pães escolhidos, que eram comidos apenas pelos sacerdotes, que apresentavam algum nível de santidade. Olha que interessante. Era costume entre os judeus que os principais sacerdotes, que tinham em suas ações algum tipo de efeito de santidade, ou seja, sacerdotes que eram muito puros, que obedeciam o mandamento de forma bem feita, de forma bem ordenada, eles recebiam pães especiais, que eram pães escolhidos, pães considerados mais puros. Então você já tem o símbolo do pão presente na cultura judaica, no povo escolhido do próprio Deus. Outro evento, o evento que está relacionado ao profeta Elias. Olha que interessante, quando Elias está atravessando o deserto, depois de 40 dias e 40 noites, um anjo aparece e lhe oferece pão, para que Elias tenha o alimento necessário na continuidade do percurso. Então veja que interessante. Já no Antigo Testamento, você tem um profeta caminhando no deserto por 40 dias e 40 noites. Ato esse que vai ser repetido por nosso Senhor Jesus Cristo, naquilo que representa a quaresma. Ou seja, o próprio pão no deserto, o próprio pão ázimo, o corpo, o próprio Cristo no deserto, sofrendo as tentações no deserto durante 40 dias e 40 noites. Então veja que interessante. O Antigo Testamento ele é uma pré-figuração daquilo que vai acontecer no Novo Testamento. E através do assunto Eucaristia, isso fica ainda de maneira mais clara. Então veja, de alguma forma, o profeta Elias já está sendo alimentado pela Eucaristia na travessia do deserto. Outro exemplo do Antigo Testamento, o exemplo de Isaac, né, filho de Abraão. Deus diz a Abraão para efetivar um sacrifício em seu nome, que é o sacrifício do próprio filho Isaac. E Abraão, então, seguindo a ordenação do próprio Deus, sobe com seu filho um monte, e o seu filho vai levando um madeiro atrás de si, que será a lenha do seu próprio sacrifício. Então já tem ali uma pré-figuração do sacrifício de um filho em nome de Deus. Filho esse que carrega a própria madeira, que será o seu sacrifício à sua morte. O que vai remontar depois no Novo Testamento, Cristo subindo outro monte
com a cruz nas costas, ó, que também é um madeiro. Obviamente, nós sabemos da história do Antigo Testamento, na hora que Abraão prepara ali a fornalha para sacrificar o seu próprio filho a pedido de Deus, Deus envia um anjo na última hora e o anjo impede o sacrifício, visto que Abraão já tinha comprovado a sua fé. Mas veja, Deus deixa essa marca na história para prefigurar, em termos de profecia, aquilo que será atualizado no Novo Testamento, com o próprio sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Outro exemplo, o sacrifício de Abel. Abel, ele ordena o melhor sacrifício a Deus, em comparação ao seu irmão Caim. Ele oferece a Deus a sua melhor ovelha. Olha que interessante. Já aparece aí o símbolo da ovelha, do cordeiro em sacrifício a Deus. A melhor ovelha escolhida por Abel, em sacrifício a Deus, orgulha a Deus, né? Deus se sente alegre, como está relatado nas Sagradas Escrituras. Então veja que interessante, é uma pré-figuração do Novo Testamento, quando o cordeiro verdadeiro será imolado, que é o próprio Filho de Deus, que é a própria Eucaristia, é o próprio corpo de Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. Então veja que interessante. E aqui é necessário nós notarmos que não é qualquer animal que é oferecido em sacrifício. Os animais, eles guardam um símbolo. E a ovelha, o cordeiro, eles têm um símbolo, eles emanam um símbolo muito forte, né? Eu não sei se vocês já viram algum desses animais sendo abatido, né? A maneira pela qual se abate uma ovelha, né, ou um cordeiro é uma maneira muito interessante, porque eles geralmente são pacíficos frente à própria morte. Você faz assim um carinho, mais ou menos, na jugular de um cordeiro, ele já vai deixando o outro lado da jugular à mostra, preparado ali para o sacrifício e para o ato. O que já mostra, né, uma espécie de passividade frente ao sacrifício, que é a passividade de nosso Senhor Jesus Cristo em morrer pelos nossos pecados. E a nossa passividade que nós devemos demonstrar frente à Eucaristia. Por isso que nós nos ajoelhamos, né? Nós estamos ali repetindo o sacrifício, colocando também a nossa jugular à mostra, tentando imitar Cristo de alguma maneira. Percebe? Outro evento do Antigo Testamento, que é o Cordeiro Pascal dos judeus, né? Os judeus, na Páscoa, né, eles sacrificavam um cordeiro. E a primeira Páscoa dos judeus, ela é relatada de maneira assim interessantíssima e cheia de detalhes no livro do Êxodo. Vou ler aqui um pedaço para vocês, só para vocês entenderem como é que tudo que está no Novo Testamento está prefigurado no Antigo Testamento. Isso é muito interessante de nós observar. Deixa eu só achar aqui. A aula de hoje ela é mais pesada, mas a gente precisa dessas referências para a gente perceber que a Eucaristia não é algo implementado pela igreja como se fosse algo arbitrário, mas que tem todo um sentido já guiado por Deus. Tá? Só um segundo. Opa, estou lendo o livro errado. Achei, tá aqui, ó. Olha que interessante, ó. Capítulo 12 do livro do Êxodo. Vou ler para vocês aqui alguns versículos que mostram o advento da primeira Páscoa para os judeus, como isso já é uma pré-figuração da Eucaristia que vai ser instituída por nosso Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: esse mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai assim a toda a comunidade de Israel: no dia 10 deste mês, cada um tome um animal por família, um animal para cada casa. Se a gente da casa for pouca para comer um animal, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Para cada animal, deve calcular o número de pessoas que vão comer.
O animal deverá ser sem defeito e macho de 1 ano. Veja que esse sem defeito aí já está simbolizando a pureza, né, do animal que será imolado, que já é uma pré-figuração do homem mais puro de todos, que é o homem-deus, que é o verbo encarnado. Isso é no Antigo Testamento, hein? Olha como isso é interessante. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito. Devereis guardá-lo até o dia 14 deste mês, quando, ao cair da tarde, toda a comunidade de Israel reunida o imolará. Tomarão um pouco do sangue, olha aí, já a representação até do vinho, o corpo e o vinho, e untarão as ombreiras da porta das casas onde comerem. Então é para pegar o sangue e passar na porta das casas. E já a gente entende por quê. Ó. Comerão a carne nesta mesma noite. Deverão comê-la assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Ó. O pão sem fermento já é o pão ácido, ou seja, o pão que representa a incorruptibilidade do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo será atualizado no Novo Testamento. E continua. Não deveis comer dessa carne nada de cru ou cozida em água, mas assada ao fogo, inteiro, com cabeça, pernas e vísceras, assim como Cristo, que arde em brasas. A brasa aí representa o amor, o coração em chamas. Vocês já devem ter visto a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Ele sempre é simbolizado em chamas, que representa o quê? O amor de Cristo pela humanidade. O amor é representado pela brasa, pelo fogo, né? É o amor da caridade. O amor é o fogo que arde sem se ver. Percebe? E continua. Assim devereis comê-lo, com os cintos na cintura, os pés calçados, o cajado na mão. Olha que interessante, o cajado na mão, que representa o pastor, que representa o padre, que representa a herança dos padres da Igreja Católica. Percebe que está ali, de alguma maneira, trazendo a atualidade da transubstanciação, né? Do pão em corpo, do vinho em sangue. Né? O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Vale lembrar que Deus, para punir os homens maus no Egito, ele incute como ação a um anjo exterminador que extermine todos que não têm a marca de sangue na porta. Ou seja, todos viverão a eternidade no inferno que não comungarem com Cristo. Então, veja, isso já é uma pré-figuração daquilo que será instituído pela Santa Igreja e pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é Antigo Testamento, hein? E continua. Esse dia será para vós um memorial em honra do Senhor, que é a vez de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Olha que impressionante. De novo, a pré-figuração da Eucaristia. Durante 7 dias comereis pães sem fermento. Já no primeiro dia fareis desaparecer o fermento de vossas casas, pois quem entre o primeiro e o 7º dia comer pão fermentado será eliminado de Israel. Ou seja, se você não se alimentar do pão de Cristo, que é o pão puro e incorruptível, você será eliminado de Israel. Em outras palavras, será condenado ao fogo do inferno. No primeiro e no 7º dia tereis uma assembleia sagrada. O que é isso? Isso é a Santa Missa. Isso é a Santa Missa, já pré-figurado no Antigo Testamento. Nesses dias não fareis nenhum trabalho, exceto prepararmos a comida que cada um vai comer. Ou seja, o pouco que é necessário comer, né? Assim observais a festa dos pães sem fermento. Pães aqui com P maiúsculo, tá? Já simbolizando o corpo de Cristo. Pois foi nesse dia que eu fiz sair os vossos exércitos do Egito. Guardais esse dia por todas as gerações como instituição perpétua. Não comereis coisa alguma fermentada, em todas as vossas moradias comereis pães sem fermento. Moisés convocou todos os anciãos de Israel e lhes disse: Ide, tomai um animal para cada família e molai a vítima da Páscoa. Tomai um ramo de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai com o sangue
a moldura das portas. Mas ninguém de vós saia fora de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pelo Egito para castigá-lo e reparar o sangue sobre a moldura das portas, passará por vossas portas e não permitirá que o anjo exterminador entre em vossas casas para causar dano. Observais esse preceito como decreto perpétuo para vós e vossos filhos. Quando tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, conforme prometeu, observai esse ritual. Quando vossos filhos vos perguntarem o que significa esse rito, respondeis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou ao lado das casas dos israelitas no Egito, quando feriu os egípcios e salvou as nossas casas. Então o povo prostrou-se em adoração, que é a nossa prostração frente à Eucaristia na Santa Missa. E saindo dali, os israelitas ficaram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Abraão. Então veja bem que coisa interessante. Isso no Antigo Testamento você já tem ali praticamente a prefiguração do rito que ocorre na Santa Missa. Então veja, eu não sei como é que um protestante lê isso, um judeu lê isso e não consegue perceber a realidade na sua frente. Veja, não está dizendo aqui que é algo que deve ser levado em conta de vez em quando, não. O pão da vida é por toda a eternidade. Isso é impressionante. Diga, Thiago. Curiosidade, os protestantes leem isso e pensam que Deus pediu todos esses detalhezinhos por quê, exatamente? O que acontece? Como eles trabalham com a livre interpretação, Ah, tá. eles vão discorrendo desses símbolos e vão tirando várias significações. E Qualquer cada coisa. significação nova que aparece é uma seita protestante nova que aparece, que vai construindo sua própria doutrina em cima dessa livre interpretação. Então, assim, é um negócio pavoroso. Por exemplo, todo protestante vai dizer que quando Cristo institui a Eucaristia, ele está falando como se fosse um símbolo. Só que já já a gente vai olhar o texto da instituição da Eucaristia feita pelo próprio Cristo e a gente vai ver que fica claro que não é um mero símbolo. Fica claro. Então eu não sei que nível de interpretação é esse que a evidência do texto não é percebida pelo olhar do protestante. E tem também detalhes nas Sagradas Escrituras, que já já a gente vai ler, que já também parece uma pré-figuração da revolta dos protestantes contra a Eucaristia. Olha que loucura. Então, assim, na própria Bíblia, você tem algum tipo de referência que remonta a ideia de que vão surgir aqueles que vão se revoltar contra o corpo de Cristo. O que nos faz entender que é o protestante de algum modo. Já já a gente vai chegar lá e a gente vai perceber isso. Então veja que esse texto nos deixa claro a efetividade da prefiguração no Antigo Testamento daquilo que será a Eucaristia no Novo Testamento, instituído pelo próprio Cristo e pela Igreja. Isso é impressionante. Outro episódio do Antigo Testamento, um rito que era muito comum na Antiguidade, que é o rito do bode expiatório. Olha que interessante. Eles pegavam um bode, um cordeiro, ou qualquer um desses animais, e despejava todos os seus pecados, olha que incrível, todos os seus erros nesse bode, e abandonava o bode no deserto, para que a morte sacrificial desse bode pudesse expiar todos os pecados de todos os homens. Então veja que coisa impressionante. É realmente a pré-figuração do sacrifício do Verbo encarnado, que também vai para o deserto sofrer as tentações e sofrer pelo pecado dos homens. É um negócio impressionante. Eu até coloquei aqui, ó, rito do bode expiatório. Pegava-se um cordeiro ou um bode, como se colocasse nele todos os pecados, como se colocasse nele todos os pecados de todas as pessoas e o abandonavam no deserto. Então veja, é daqui que dá para supor o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira todos os pecados do mundo. Quando nós fazemos essa oração, está sendo simbolizado por um rito comum na antiguidade, anterior a Cristo, que é o rito do bode expiatório, que depois de certa maneira, redefinido pelo próprio Cristo.
Veja, agora não precisa mais sacrificar animais. O maior sacrifício foi feito. Isso é impressionante. E, por último, a instituição da Eucaristia pelo próprio Cristo. Então, quero que vocês prestem muita atenção nesse episódio bíblico que eu vou ler agora. O primeiro episódio que eu vou ler vem do Evangelho de São Lucas, que é a instituição da Eucaristia. Olha que interessante como a Eucaristia é instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. E, honestamente, como é que as pessoas não percebem o que está escrito aqui? Como é que o protestante não prestou atenção nisso? Olha o que diz o texto, traduzido do original. Quando chegou a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos e disse: desejei muito comer com vocês essa ceia pascal antes de sofrer. Pois eu lhes digo, nunca mais a comerei, até que ela se realize no reino de Deus. Olha isso. Então Jesus, então veja bem, de cara ele já está dizendo o seguinte, ó, a partir dessa santa ceia, dessa ceia, é que vocês vão comer de verdade. É isso que ele está dizendo. E ele continua. Então Jesus pegou o cálice, agradeceu a Deus e disse: tomem isto e repartam entre vocês, pois eu lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira até que venha o reino dos céus. A seguir, Jesus tomou um pão, agradeceu a Deus, o partiu e distribuiu a eles, dizendo: isto é o meu corpo. Ele não disse, ó, isso simboliza o meu corpo. Ele disse, isto é o meu corpo. Não é possível que Jesus se enganou. Não faz sentido. Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Não é o símbolo do sangue, que é derramado por vocês. Mas vejam, a mão do homem que me atraiçoa está se servindo comigo nesta mesa. Sim, o Filho do Homem vai morrer conforme Deus determinou. Mas ai daquele homem que o está traindo. Olha isso. Então, olha o que ele está dizendo. Vai ter gente na Santa Ceia que não vai reconhecer o corpo, o sangue e a alma divindade do próprio Cristo. E vai traí-lo. E vai traí-lo. É óbvio que ele está se referindo a Judas. Judas Iscariotes nessa cena. Mas veja, Judas Iscariotes é aquele que não está acreditando na verdade dita pelo próprio Cristo. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Porque se acreditasse, não o trairia. Percebe? O Judas Iscariotes não está acreditando no que está vendo. Isso é impressionante. Aliás, olha que interessante, né? Para gente continuar. Quer ver? Ó? No Evangelho de São João, só para vocês terem uma ideia, a gente já caminhando para o final. No Evangelho de São João, tem um capítulo muito interessante e que vocês vão perceber que existe uma hipótese fortíssima dentro da igreja de que Judas ele tenha tomado a decisão de ter traído Jesus nesse episódio. E existem indícios fortes disso. Eu vou ler aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer. Né? Isso aqui está no capítulo 6 do Evangelho de São João, que é intitulado Pão Celeste. Veja que texto belíssimo. Veja que texto belíssimo. Eu vou pular aqui grande parte para ir naquilo que nos interessa. Veja bem. Quando encontraram Jesus no outro lado do lago, perguntaram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: eu garanto a vocês, vocês estão me procurando, não porque viram os sinais,
mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pelo alimento que se estraga, trabalhem pelo alimento que dura para a vida eterna. Aí uma referência ao pão ázimo, ao pão que será, né, de certa forma, transfigurado no corpo de Cristo. É esse alimento que o Filho do Homem dará a vocês, porque foi ele quem Deus Pai marcou com seu selo. Então eles perguntaram: o que é que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que vocês acreditem naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e acreditar em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram maná no deserto, o pão do deserto, como diz a Escritura. Ele deu-lhes um pão que veio do céu. Jesus então respondeu: eu garanto a vocês, Moisés não deu para vocês o pão que veio do céu. É o meu Pai quem dá para vocês o verdadeiro pão que vem do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram: Senhor, dai-nos sempre este pão. Olha isso. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem acredita em mim nunca mais terá sede. Eu já disse, vocês me viram e não acreditaram. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu nunca rejeitarei aquele que vem a mim. Pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Essa é a vontade do meu Pai, que todo homem que vê o Filho nele acredita tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Olha só agora, hein? As autoridades dos judeus começaram a criticar, porque Jesus tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. Então veja, nasceu uma turba de sacerdotes judeus que começaram a criticar por uma frase que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Então veja, isso também pode ser retratado na raiva que os protestantes têm quanto à Eucaristia. Percebe? E esses judeus comentavam, diz o texto: esse Jesus não é o filho de José? Nós conhecemos o pai e a mãe dele. Como é que ele diz que desceu do céu? Jesus então respondeu: parem de criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Então veja, aquilo que é a atração do Pai, aquilo que nos atrai a Cristo é a graça. Mas a graça, ela só é possível na medida em que nós comungamos com o pão que desceu do céu, que é o próprio Cristo. Então veja a importância da Eucaristia. E continua: está escrito nos profetas: todos os homens serão instruídos por Deus. Todo aquele que escuta o Pai e recebe sua instrução vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. O único que viu o Pai é aquele que vem de Deus. Eu garanto a vocês, quem acredita nisto possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. E Jesus continuou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come desse pão viverá para sempre. E o pão que eu vou dar é a minha própria carne, para que o mundo tenha vida. Cara, isso é mais claro que isso. Eu não sei como o judeu interpreta isso. E termina, olha só. As autoridades dos judeus começaram a discutir entre si: como pode esse homem dar-nos a sua carne para comer? Jesus respondeu: eu garanto a vocês, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em vocês. Cristo disse isso. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida.
Quem come a minha carne e bebe meu sangue vive em mim e eu vivo nele. É a comunhão. A comunhão. E como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim, aquele que me receber como alimento viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão dos seus pais, que comeram e depois morreram. Então, o que Cristo está dizendo? Estão ressignificando tudo aquilo que é pré-figurado no Antigo Testamento. Eu sou o pão da vida. Quem come desse pão viverá para sempre. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga. Então, olha que coisa importante. As próprias Sagradas Escrituras atestam a Eucaristia. Então, me responda, como é que alguém pode negar a Eucaristia? Visto que as palavras são ditas de maneira claríssima. Percebe? Então, com isso, eu acho que a gente consegue fazer aqui uma documentação mais ou menos ordenada, né, da Eucaristia nas Sagradas Escrituras. Desde a sua prefiguração do Antigo Testamento até a sua atualização, né, eficaz no Novo Testamento com o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. Na próxima aula, o que nós vamos ver? Nós vamos ver a matéria do sacramento da Eucaristia para a gente entender, né, o que significam realmente o pão e o vinho. Que tipo de pão pode ser? Eu não sei se vocês sabem, mas o sacramento da Eucaristia só tem validade se o pão não tiver fermento, né? Se só for trigo e água. O vinho tem que ser vinho, não pode ser suco de uva. Pode ser vinho branco, pouca gente sabe disso. Pode ser vinho rosé, não precisa ser tinto, né? E a gente vai ver coisas muito, muito interessantes sobre a matéria do sacramento. Se tiver alguma pergunta, a hora é agora. Se não, podemos partir para a oração final e encerrar nossa aula. Peço desculpa, a aula hoje foi um pouco mais pesada, mais literária, né? Mas é necessário, tá? Professor, primeiro, gostei muito de ver todo o contexto desde o Antigo Testamento, é importante. Segundo, uma pergunta bem burra, eu acho. Exemplo, o vinho consagrado não é mais vinho, né? É o sangue de Deus, correto? É possível alguém ficar, Corretíssimo. já que não é mais vinho, é possível alguém ficar bêbado bebendo vinho consagrado? Se não é mais vinho? É possível, boa pergunta. É possível porque os acidentes permanecem. A transubstanciação, a mudança de substância. Eu vou te explicar, Tiago. Isso é filosofia. Existe mudança substancial e mudança acidental. Existe substância e acidente. O que é uma substância? Substância é algo que existe em si mesmo e não em outra coisa. O que é acidente? Acidente é algo que existe, mas não existe em si mesmo. Só existe em outra coisa. Te dou um exemplo, tá? A cor. A cor é um acidente. Porque a Uhum. cor existe como cor de outra coisa. Tamanho é acidente. Porque o tamanho é sempre o tamanho de uma coisa, de alguma coisa. O sabor é acidente. Tudo isso é acidente. O que é substância? Substância é aquilo que existe em si mesmo. Ou seja, existe não como característica de outra coisa, mas em si mesmo. Exemplo de substância. Eu. Eu sou uma substância. Você é uma substância. O cachorro na rua é uma substância. O meu cabelo é acidente. O meu tamanho é acidente. A minha cor é acidente. Precisaríamos de uma aula inteira para explicar isso melhor, mas eu acho que deu para entender mais ou menos. Ok? O que ocorre na consagração é uma transubstanciação. O que isso significa? O que ocorre é uma mudança substancial daquilo que antes era vinho e agora é sangue. Então houve uma mudança de substância. Aquilo que era pão agora é corpo. Houve uma mudança de substância. Só que na transubstanciação, os acidentes permanecem. Então, quando você se alimenta da hóstia consagrada, tem gosto de pão, parece pão, tem forma de pão, porque os acidentes permanecem. Mas o que você está ingerindo e se alimentando é o corpo de Cristo. Por que isso é feito desse modo? Por que no auge da consagração, como um passe de mágica, o pão
se transfigurasse em corpo, trazendo à tona os acidentes do corpo. Por que isso não acontece? Porque a nossa fé é guiada pelo imaterial. É do material para o imaterial. Essa é a maneira pela qual o homem é guiado. Então é necessário, como didática divina, que a transubstanciação ocorra, mesmo que os acidentes permaneçam. De modo que o homem que está ajoelhado de frente ao corpo, alma, sangue e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, não se deixe levar pelos acidentes, mas fortaleça a sua vontade, a sua inteligência e o seu espírito para a substância Cristo. Percebe o negócio? Então, respondendo essa pergunta de maneira objetiva. Imagine um padre que esteja tentando se libertar do vício do alcoolismo. Ele vai ter de se libertar do vício do alcoolismo porque quando ele ingeriu o sangue de Cristo, os acidentes do vinho permanecem, inclusive o teor alcoólico. Percebe o que eu estou dizendo? Então, o teor alcoólico permanece no vinho, porque é uma característica acidental. Os acidentes do vinho permanecem. Só que, como houve uma transubstanciação, o que você está ingerindo é o sangue de Cristo. Você não, né, o padre? Então, sim, é possível. É Entendi, possível. entendi. Último detalhezinho, o álcool do vinho é acidente? Não É seria acidente, óbvio. É óbvio que é acidente. um O vinho vinho não sem se álcool? explica. O vinho não se Não é explica vinho. pelo álcool. O vinho não se explica pelo álcool. É um acidente próprio. Aí tem outra diferenciação filosófica, tá? Existe acidente próprio e acidente contingente. O acidente próprio é aquele que se atualiza na existência de forma necessária à substância. Vou te dar um exemplo. Tá? A extensão do ser humano. A extensão do corpo do ser humano. A extensão é um acidente, mas é um acidente próprio. Não tem como existir um ser humano sem extensão. Sim, entendi. É um Então, acidente próprio. Agora, se eu cortar o meu cabelo, se eu raspar o meu cabelo, eu sofri uma mudança acidental. Estava com cabelo, agora estou sem. O que isso indica? Indica que o cabelo é um acidente contingente, não próprio. entendi. Aí seria o Seria uma outra teor, seria diferenciação equivalente filosófica. à extensão do ser humano, o teor Isso. alcoólico. O teor alcoólico é possivelmente um acidente necessário ao vinho, porque ele precisa da fermentação, né? Sim. E daí o álcool aparece, então não tem como. Ele é um acidente próprio do vinho, mas não é a substância do vinho. Aí Entendi. precisaria ter aula de filosofia, tá? Para explicar Tá. isso com mais detalhes. Legal. Entende? Por isso que o Sérgio, parênteses rápido, por isso que o Sérgio, ele te corrigiu lá na pergunta daquela aula da semana passada. Uhum. O Sérgio, quando deu o exemplo do violão, o violão não é uma substância. O violão é um ser acidental. Por que ele é um ser acidental? Porque ele é um misto de matéria segunda, ou seja, a matéria do violão é madeira. A madeira, por sua vez, já existia. Então, ele é uma mistura de matéria segunda assinalada, que já é a madeira, e uma forma acidental, que é a forma de violão. Então, veja bem, olha que interessante. O violão não pode ser uma substância porque ele vem à existência a partir de outras coisas que já existem. Então o A vinho árvore, pode por ser uma sua vez, substância? já é uma substância. Porque a árvore já é feita de matéria-prima, ou seja, matéria sem nenhuma determinação, e forma substancial, não forma acidental. O Mas vinho é aí é uma um outro substância. assunto. Eu sei que ficou confuso, porque eu deveria dar essa aula para você É, detalhadamente desde o bom, começo. Mas tá. quando o Sérgio te corrigiu, ele te corrigiu com razão.
Porque qual a confusão que você fez? Você tratou o violão como se fosse uma substância. Sem perceber, tá, Thiago? Você fez isso. Só que o violão, na verdade, ele tem uma existência acidental. O violão, ele não tem uma existência superior à madeira. Sim. Porque a existência do violão é mais acidental do que a madeira. O vinho é uma substância? O vinho, o Ah, vinho é, o vinho é um acidente também. então, Só que a mudança que eles... Pode falar. acontece uma transubstanciação se ele não é uma substância? Pois é porque do vinho para sangue, do vinho para sangue, a transformação que ocorre não pode ser acidental. Porque o vinho é uma coisa e o sangue é outra totalmente distinta. Sim. Entendeu? Tá. Não é uma madeira em violão. Não é uma madeira em violão. Ó, olha só. Entendi, O entendi. vinho, o vinho transformado em sangue não tem nenhum ponto de contato. A madeira em violão tem um ponto de contato, que é a própria madeira. Entendi. Mas o vinho em Percebe? si é um acidente da substância uva. Isso. Então, Seria por mais. que que não dá para fazer a transubstanciação tirada da uva? Mas é porque é a uva fermentada, né? É a uva fermentada. É porque aí o que acontece? O vinho, em relação à uva, já supõe a ação de uma inteligência divina, né? Já supõe a ação de uma inteligência. Já é um Sim. processo. Eu creio que o vinho é um símbolo mais forte do que a uva, porque pressupõe uma feitura, uma ação de uma inteligência que ordena. E outra, tá? O vinho ele aparece em momentos do Antigo Testamento muito interessante. Só um parênteses rápido, tá? Para terminar a aula. O pão aparece pela primeira vez na Bíblia quando Deus expulsa Adão do paraíso. E diz assim, ó, agora você vai ter que produzir seu próprio pão. O que isso significa? Vai ser necessário uma ação de uma inteligência que transforma o trigo em pão, que é o esforço, é a punição. E quando é que o vinho aparece pela primeira vez no Antigo Testamento? Aparece com Noé. Olha que interessante, numa outra situação da humanidade. Essa primeira situação de Adão é de cima para baixo. O homem fez besteira e é punido. Então ele vai ter que se sacrificar agora para fazer o pão. Em Noé, o contrário. Em Noé, o que acontece? O mundo está uma porcaria, Deus manda o dilúvio, uma representação também, uma prefiguração do batismo, para limpar todos os pecados, mas protege a família de Noé na arca. Protege a família de Noé numa primeira arca da aliança, num primeiro madeiro. Olha que interessante, que é a arca. Protege Noé, e depois Noé, para recomeçar a vida na terra, ele recomeça do alto, porque já está tudo limpo pelo dilúvio. E ele adormece numa caverna, porque ele se embebeda de vinho. Ele transforma uva em vinho. Já é um sacrifício, já é um esforço, melhor dizendo, da inteligência de Noé, de cima para baixo. Ou seja, ele já agora está no ponto da terra toda limpa. Então ele já está realizando o esforço de transformar vinho, desculpa, uva em vinho. Então me parece que do trigo ao pão e da uva ao vinho há uma espécie de notoriedade simbólica da ação de uma inteligência espiritual. Entende? Então, por isso que não é tratado como trigo e uva, mas tratado como pão e vinho. Veja, o pão e o vinho têm uma riqueza simbólica muito superior ao trigo e à uva, porque é a ação da inteligência. Fora que o pão alimenta, fora que o vinho produz alterações em nós, o vinho nos faz ver melhor de algum modo. Se você passar do limite, você se embebeda. Por isso que tem que ter uma preparação para a Eucaristia. Se você comungar, procurar comungar em pecado mortal, é meio que você não saber a medida de como se comportar frente ao Cristo. É como se você fosse embebedar-se de vinho. Entende as referências? Ó? Se você Sim. ficar meditando nessas coisas, cara, você vê que é uma sabedoria sem fim.
Você não para de tirar coisas dali de dentro. Eu sei que não ficou tão claro, tá? Tá no final da aula, mas dá para a gente trabalhar mais esses símbolos com o auxílio dos padres da igreja. Todas essas interpretações que eu fiz não vieram da minha cabeça. Só estou repetindo aquilo que os padres da igreja, os grandes filósofos da igreja disseram. Ok, Tiago? Deu para entender. Obrigado. De novo, peço desculpa pela. Não sei se a aula ficou tão clara e ela foi um pouco maçante por conta das leituras, mas a gente volta ao estado normal da aula na semana que vem. Ok? Vamos então à oração final para caminharmos para esse o fim da aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perceberam, né? Oração do Pai Nosso, o pão aparece. Oração de Nossa Senhora de Ave Maria, da Ave Maria aparece o fruto. De novo, o pão e o vinho, tá? Se vocês observarem bem, os símbolos que são eficazmente atualizados no sacrifício durante a Santa Missa na Eucaristia, eles estão presentes em toda a tradição cristã. É impressionante, ok? Então é isso, meus amigos. Fiquem com Deus, boa noite aí. Até a próxima. Obrigado, boa noite. Valeu.